Aí, galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui no Alpha Concursos, iniciando com você mais um super bloco. Vamos falar sobre tecnologias da informação e comunicação, conceitos, efeitos e implicações sociais, econômicas, políticas e culturais. Professor, nesta parte 1, nós iremos trabalhar em especial o quê? Para que você saiba, nós iremos ver os impactos das TICs na sociedade. Professor, os impactos, eles são grandiosos? Já digo a você de forma direta, olha para mim, são gigantescos, eles são enormes. Professor, por que eles são enormes? Para que você lembre-se disso e possa explorar o tema com muita perfeição. Nós vivemos na era da informação, nós vivemos na era do aplicativo. A era da informação, a era do aplicativo, é a mesma era que tem a geração alfa, aqueles que nasceram ali a partir de 2010. É a mesma geração que interage na indústria 4.0. Então, nós estamos integralmente conectados. E há uma mola propulsora que aumentou isso nos últimos anos. Qual, professor? A pandemia da Covid-19. Com a Covid-19, a sociedade teve que migrar de forma contínua, de forma constante, para este ambiente virtual. E aí tem que ficar atento a estes desdobramentos. Beleza? Então, vem aqui. Deixe-me ressaltar a primeira partezinha para você. Quando nós falamos de tecnologia, não tem como abrir este bloco sem falar da indústria 4.0. A nossa chamada quarta revolução industrial. A indústria 4.0 traz ali algumas características que são importantes para as tecnologias da informação e comunicação. Eu não vou nem aprofundar demais, porque é coisa já muito mencionada. Nós podemos falar da IA, a chamada inteligência artificial. Nós podemos trazer a premissa do nosso IoT, a chamada internet das coisas. Nós podemos citar o cloud computing, o uso das nuvens. Professor, então, a indústria 4.0, ela é importante neste momento? Sim, porque ela possibilita, eu vou até ressaltar, a partir desta indústria 4.0, nós vamos perceber uma estrutura bem legal. Qual professor?
a ampliação tecnológica e novas possibilidades de interações. Professor, beleza. Algumas características dessa mudança, mas você disse que houve uma premissa importante a ser mencionada quando nós falamos de tecnologia da informação e comunicação. Em qual período? No período pandêmico. Professor, por que as TIC tiveram grandes mudanças no período pandêmico? Por que eu tenho que levar isso para a minha prova? Porque nós vivenciamos uma fase que o mundo não estava habituado, né? Uma fase de amplo distanciamento social. E aí nós vimos o crescimento de alguns itens, como, por exemplo, as chamadas compras online. Na América Latina, no primeiro ano de pandemia, mais de 20 milhões de pessoas fizeram a sua primeira compra online. Eita, professor, sério? Sério. Segundo ponto, nós passamos do Internet Bank, muita gente nem chegou a ter, para o chamado Mobile Bank. O uso de aplicativos para gestão do quê? Da sua conta, para você não precisar estar na agência física, até porque ela substituiu o atendimento muitas vezes, né? Teve atendimento aí mudado, alterado ou nem teve atendimento. E o distanciamento social trouxe novas possibilidades. Inclusive de trabalho, né? Muitas profissões migraram para o remoto, para o telepresencial e não vão retornar. É um processo natural, né? É um processo mudancista. Eita, professor, só que isso tudo vai vir atrelado a investimentos. Se eu tenho estas características, eu tenho este processo mudancista, tudo tem ônus, tudo tem bônus. Eu mencionei o aumento das compras online, uma realidade. Mas também houve um aumento acentuado nos chamados o quê? Crimes. Nos chamados crimes virtuais. Professor, não tinha pensado nisso não. Então, tem que pensar, meu aluno. Tem que pensar. Por que tem que pensar? Se você não pensar nestas estruturas, nestas organizações, a sua chance de lograr êxito, ela vai diminuindo enormemente, tá? Então, professor, vou ficar atento aí nestas bases. Sim. Professor, passou a se ter mais golpes? Sim, passou a ocorrer mais golpes. E é um processo natural. Eu tenho mais pessoas consumindo e integrando no ambiente virtual. Isso traz consequências. Faz parte do layout, tá? É o mix, é o combo que nós temos que enfrentar. Tranquilo? Agora, quando eu falo de tecnologias na sociedade, eu também tenho que olhar para o Brasil, porque o Brasil cai em prova. Então, vem aqui. Não tem como eu olhar para o Brasil sem necessariamente
olhar para o IGE. Que é isso, professor? O que é esse tal de IGE? O IGE refere-se ao Índice Global de Inovação. Em resumo, o IGE, ele realiza estudos sistemáticos sobre a inovação mundial. E ele estabelece um ranking, né? Ó, eu tenho aqui o chamado ranking do IGE. Professor, esse ranking, ele é importante? É sim. E o Brasil, no IGE 2022, saiu ocupando a posição de 54º lugar. Vixe, professor, estamos longe da ponta, né? Sim, mas também estamos ainda mais longe do fim. 54º lugar entre 132 países. Ah, então, professor, se a gente olhar esta metodologia, não está tudo tão ruim, né? Não está tudo tão ruim. Há muito a se melhorar, né? Mas não está tudo tão ruim. Tá, professor. Beleza. E o que o IGE tem para corroborar com a tecnologia da informação e comunicação aplicado às novas tecnologias da sociedade aplicados ao Brasil, de forma técnica estrutural? Vem aqui. Através deste ranking do IGE, nós vamos ter aportes. Então, perceba, esse 54º lugar do Brasil, ele vai ser muito utilizado no ano de 2023 por empresas mais investidores que possam trazer novas possibilidades ao Brasil. Professor, então, a nossa posição em 54º lugar pode ser boa? Pode ser boa, mas pode ser muito ruim, né? Uma vez que o IGE, ele vai analisando, ele vai verificando estas inovações por segmentos, tá? E aí, sempre, o IGE, ele é organizado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tá? Quem fornece os dados para esta organização? A nossa CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Se o Brasil conseguir entrar ali no top 40, no top 30, no top 20, no top 10, o que acontece com o país? Ele passa a ser polo de atração de mais investidores. Ah, professor, interessante. Então, a gente tem que pensar neste layout? Digo que sim. Agora, por óbvio, eu tenho que ressaltar um ponto. Qual? Vem aqui. Quando eu olho os dados do IGE em comparação com a América Latina, com a América Latina,
Professor, por que que você traz a América Latina para a pauta? Porque a América Latina é o cenário onde nós estamos inseridos. Então, ó, dentro da América Latina, o Brasil está em uma posição um pouco melhor, né? Digamos assim. Como assim, professor? Uma posição um pouco melhor? Dentro da América Latina, o Brasil está na segunda colocação. Como assim, professor? Deixe-me destacar. Dentro da América Latina, entre os países participantes do IGE, o primeiro país em inovação e em investimentos no ano de 2022 foi o Chile. Ó, o que não é novidade para ninguém, né? Há décadas ele investe muito em inovação, ele investe muito em tecnologia. O Brasil, na América Latina, fica na segunda colocação. Cheque. Professor, é bom ou ruim? Meu aluno, é bom. Poderia ser primeiro? Poderia, né? Temos potencial econômico para isso? Temos. O Chile, na primeira colocação, ficou na posição de número 50 no IGE. Ó, é o 50º. Então nós estamos bem próximos. E o que chama atenção é o seguinte: o Brasil já esteve numa posição inferior a 50. Como, professor? Lembro-me como se fosse hoje. O ano era 2011. Em 2011, o Brasil ocupou o 47º lugar. Se nós estivéssemos em 2022 nesta posição de 2011, por óbvio, o Brasil estaria numa boa. Seria o primeiro país na América Latina, teria todos os olhares de investimentos focados nele. Mas não, nós somos o segundo, então a gente divide com o Chile, tá bom? Ah, professor, e quais são, né, ali os países que vão estar no topo, né, do índice? Suíça, Estados Unidos, Suécia, Reino Unido, Holanda, Coreia do Sul, Singapura, nada novo debaixo do sol, né? Nada novo. É aqueles países que têm um maior ímpeto. Ah, então, professor, beleza, né? A gente já sabe dessa estrutura, a gente já sabe desta organização, agora é só manter a métrica, é só manter a estruturação e seguir adiante? Digo que sim. Então, esta é a base. Sem novidade? Sem novidade. Ah, professor, então agora eu já sei disso, né? Eu preciso que você entenda que nós somos o 54º entre 132 países e o segundo na América Latina. Professor, isso pode cair na prova? Pode. Isso vai cair na prova? Vai. Então, redobre a sua atenção para estes dados. Tranquilo? Ah, beleza, professor. Tá de buenas? Tá tranquilo. Até aqui acompanhei. Agora eu quero trazer um dado importante nesta premissa de impacto, né? Como nós estamos falando de impacto das novas tecnologias, eu quero trazer um dado que você tem que levar para a sua prova. Qual dado, professor? Sobre o uso e o número de smartphones no Brasil. Opa, é. Vem comigo. Professor, o que é que nós temos que destacar dentro dessa estrutura de tecnologia? Deixe-me apontar aqui para você de forma organizada, de forma ajustada. Quando eu falo do Brasil em análise e o processo de
expansão do uso de aparelhos tecnológicos, eu tenho que ressaltar que o Brasil encontra-se em um cenário de grande expansão. É uma tendência. É uma tendência. Aí, o que eu preciso que você entenda? Basicamente, sabendo dessa estrutura, esta expansão traz quais prerrogativas básicas? Esta expansão refere-se ao uso diário. E aí, por óbvio, o brasileiro usa muitos recursos. Celular, tablet, computador, notebook. Eita, professor, E um dado alarmante de 2022 que vai aparecer na sua prova é sobre a quantidade de smartphones em uso no Brasil. Professor, como assim? Vem aqui. Isso aqui parece que eu estou vendo na sua prova. São dados elaborados pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. Estes dados da FGV referem-se basicamente a levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, os dados da FGV revelaram que em 2022 o Brasil chegou na seguinte marca: 242 milhões de smartphone. Professor, é muito, não é não? Eu acho que é muito. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu tenho que ressaltar que muitas pessoas têm mais de um celular para o trabalho. No Brasil hoje, nós estamos quase chegando a 215 milhões de habitantes, com mais de 240 milhões de smartphones. Caramba, professor, é uma premissa das tecnologias? É claro que sim, é uma premissa base que aparece em prova. Eu tenho que saber isso, professor? Sim. Se adicionarmos a estes números notebooks e tablets, em uso no Brasil nós temos 352 milhões de dispositivos portáteis. Eu vou colocar para você, porque isso cai em prova. Smartphone. Se nós colocarmos também aqui mais os notebooks e os tablets, segundo a FGV, o Brasil vai para 352 milhões. Professor, por que você destaca isso? Porque são milhões de dispositivos portáteis. Isso dá, de forma bem direta, quase 2 dispositivos por pessoa, dá 1,6 para ser exato, por pessoa. Só de dispositivos portáteis. Caramba, professor, sério? Sério. É algo muito grande. É algo assustador, tá? Nossa, professor. E quando a gente olha em uma outra perspectiva,
Ó, colocando aqui computador, notebook, tablet e smartphone. Em uso no Brasil, nós temos 447 milhões de dispositivos digitais. Ou seja, são mais de 2 dispositivos por pessoas. Não acredito, professor. Pode acreditar, tá? Pode acreditar. Mas tem uma característica para isso. Qual? Vem aqui. Como que isso se justifica? Por óbvio. Ó, nós temos o uso destes dispositivos que são corporativo e também nós temos os de uso doméstico. O corporativo é aquele famoso aparelho de quem? Da empresa. O doméstico é aquele seu aparelho pessoal. Professor, mas não seria só colocar um chip novo, 2 chips, 3? Calma, é uma possibilidade, mas muitas empresas preferem ceder o dispositivo, o aparelho. E tá tudo bem, faz parte do processo. Antigamente, como que fazia esse pedido? Muitos vendedores, eles chegavam com uma prancheta, um talão de notas, e aí fazia o pedido. Hoje em dia, a maioria das empresas, como que manda os vendedores? Com um tablet ou com um celular que faça ali o pedido e você só vai fazendo adaptações, inserindo. Rápido, síncrono. Eu fiz o pedido aqui, já vai para a unidade para começar a separação. Agilidade. Esta tecnologia da informação e comunicação corrobora de forma direta a sociedade para trazer soluções, para trazer possibilidades, para trazer inovações. Tranquilo, meu aluno? Fiquem atentos a todos estes dados, explorem o seu material que está em PDF para que você leve para a prova, porque vai cair na sua prova. Tecnologia de informação e comunicação, as TICs. Agora, partezinha de número 2. Professor, o que nós teremos nesta parte 2? Como estas TICs vão interagir onde? Na economia global. Eita, professor, eu tenho que lembrar que as tecnologias da informação e comunicação, elas são essenciais para o processo de globalização. Não havia pensado nisso. Tenho que fazer esta ponte? Eu digo que tem. Então vem aqui. Quando eu falo das tecnologias de informação e comunicação, quando eu falo desta TIC, eu gosto de ressaltar a seguinte base. A TIC, ela é essencial para o chamado processo de globalização. Esse processo de globalização, por óbvio, eu tenho que ressaltar uma característica que é marcante e que é relevante. Este processo de globalização, ele ramifica-se em 2 frentes, sendo elas, tá? Olha aqui, eu tenho a ramificação deste processo de globalização no que tange às comunicações e também no que tange aos transportes.
Ah, professor, então eu começo a perceber alguns elementos. As comunicações, por óbvio, vão trazer o que nós chamamos de uma aproximação mercadológica e uma expansão dos meios de interação. E aí, aquele desenho que você vê em geografia a vida inteira, qual desenho, professor? O continente espaçado aqui, aí ele vem menor aqui, menor aqui, menor aqui, e fica tudo juntinho? É a tecnologia de informação e comunicação que corrobora esta aproximação. E aí eu venho para a segunda parte, o transporte vem aqui. O transporte, ele é essencial para a chamada dinâmica e fluxos de carga global. Professor, interessante. Quando você fala destas comunicações, eu tenho que lembrar de um ponto essencial. Ponto de convergência. Hoje, o Brasil tem a internet 5G em todas suas capitais. Ah, é, professor? Sim. A internet 5G, eu vou até colocar aqui para você, ela traz um marco neste processo do quê? De nova possibilidade de comunicação. Como, professor? Olha para mim. Como ela chega a ser 100 vezes mais veloz do que a 4G e ter uma transmissão muito próxima do tempo real, sem delay, abre-se possibilidades, por exemplo, de se fazer uma cirurgia remota. Ah, é? O médico vai estar em um ambiente, o paciente vai estar em outro estado até mesmo, e aí ele vai dando as orientações e o procedimento é feito. Nossa, professor, interessante, não havia pensado nisso. Tudo faz parte deste processo de TIC. Vem aqui, o que mais, professor? Quando eu falo desta dinâmica e fluxos de carga global, eu estou referindo-me a relações comerciais. Estas relações comerciais têm uma importante contribuição. Do que, professor? É a partir delas que nós temos, os fluxos de entrega global. Professor, no que tange a transportes, eles estão evoluindo também? Claro, né? Claro. Quando a gente pensa em transportes, nós temos este processo de evolução, que todo ele dialoga com a tecnologia, não tem como. Professor, um ponto essencial que eu preciso levar em consideração, né, sobre esta aproximação, interligação, são as rotas comerciais globais, né, professor? Digo que sim. E eu tenho que trazer aqui 2 pontos pertinentes. Quais? Vem aqui. Conseguiu pegar essa ideia estrutural, né? Tá bem desenhado para você. Agora eu quero abrir um novo layout. Eu quero trazer para o nosso diálogo as chamadas rotas
comerciais. Professor, por que que você quer falar de rotas comerciais se nós estamos falando de tecnologia da informação e comunicação? Porque estas rotas comerciais, elas são importantes para esta nossa concepção capitalista e mercadológica. E aí, quando eu falo de rotas comerciais, uma rota comercial, ela é muito importante. Qual professor? O chamado Canal de Suez. O Canal de Suez, que passa ali pelo Egito, né? Ele é responsável por 10% de todo fluxo comercial global. Professor, é muita coisa. Digo que sim, é muita coisa, é uma avalanche de coisas. E, por óbvio, este fluxo de 10% cria em escala global uma pseudo-dependência. E aí nós temos que lembrar de dois acontecimentos recentes. Um acontecimento recente de 2021 foi quando houve um processo de um mega navio, o Never Given, encalhou no Suez, fechou o canal. A economia global ficou em surto. Subiu o preço de tudo. O negócio foi quente. Por quê? Porque eu tenho essa dependência. Agora, segundo semestre de 2022, um navio quase encalhou novamente no canal de Suez. Isso já é um susto. Nossa, professor, ok. Rotas comerciais. Faz parte da TIC, que começa este fluxo, começa essa venda e conclui-se com a entrega. Perfeito. E nós temos que ressaltar também uma premissa importante, que o Brasil interage no que tange a rotas comerciais. Nós costumamos dizer que é uma saída para reduzir a dependência do Suez. Que saída é essa, professor? Muitos não gostam, mas é quem está fazendo. A chamada nova rota da seda. A nova rota da seda está sendo financiada pela China. É um projeto antigo, né, que se estende aí ao começo da década de 2010, mas que a partir do momento em que houve o fechamento de Suez e agora tem toda essa prerrogativa, a China está em um processo de expansão. A nova rota da seda tem como característica, tem como preeminência buscar a sua expansão, a sua dominação comercial, né? Esta nova rota da seda vai integrar Ásia, África, Europa, América. O investimento, ele é bilionário. E até a sua conclusão ele será trilionário. É muita grana, mas é um processo de desafogar a economia. Essa é a grande ideia. Ah, ok, professor, beleza, eu já sei destes pontos, agora eu estou atento. Agora eu preciso trazer alguns pontos essenciais sobre a importância das tecnologias da informação e comunicação na sociedade. Sério, professor? Sério. Então, vem aqui comigo.
Deixe-me estruturar isso para você. Professor, quando você traz aí essa premissa da tecnologia da informação e comunicação, da TIC, qual é o principal aspecto que se faz necessário levar em consideração? Pensei nesta tecnologia, eu tenho que ressaltar que vai ser através dela que nós temos a ampliação dos meios de interações sociais. Como que o mundo e os brasileiros interagem na sociedade contemporânea? De forma muito direta, fazendo uso das mídias sociais. Isso é básico, tá? Estas mídias sociais vêm ganhando novas possibilidades, né? Novos layouts. Por exemplo, uma das mídias sociais que mais crescem, o TikTok, oferece o que de diferente? Olha para mim, meu aluno, possibilidades de edição, né? Em seus vídeos, colocar legenda, e aí chama atenção, chama público, entra em um processo do quê? De expansão. Tá, professor? Ok. Tem mais algum fator importante? Tem. Basicamente, quando eu falo de tecnologia da informação e comunicação, eu estou referindo-me a contatos. Então, estas mídias sociais a gente usa para fazer relacionamentos. Relacionamentos com o quê? Como, professor? Com o público. Ah, professor, não, eu não faço. O meu canal, a minha conta, ela é particular, mas você tem interação, porque você tem um público e este público ele passa a seguir você. Essa é uma característica muito interessante, né? As novas tecnologias, esta atual geração, a era da informação e da comunicação, ela vem integrando, ela vem interagindo de forma muito sistêmica. E aí eu posso fazer alguns apontamentos que são de primeira qualidade. Como, professor? Vem aqui. A tecnologia da informação e da comunicação como meio de relacionamento refere-se em ter uma boa presença digital. Então, o que as pessoas vão olhar para você na internet? O que você posta, o seu conteúdo, a qualidade do que você faz. E aí cada um vai ter o seu segmento. É um processo natural. Só que as mídias sociais ou redes sociais, eu vou até colocar aqui as redes sociais, são apenas um dos caminhos que podem ser seguidos, que podem ser traçados. Professor, existem outros caminhos para se ter uma presença virtual, uma presença digital? Claro que existe. Tem como você trazer um exemplo? Tem.
Um exemplo muito conceitual, um exemplo que está em voga e que certamente vai ser adotado por muitas empresas no Brasil. Qual? Vem aqui. Um exemplo de demarcar esta presença digital hoje está sendo utilizado já há alguns anos pelo chamado Banco do Brasil. Professor, como assim? O Banco do Brasil, olha só, para marcar uma presença digital, ele adentrou com o seu BraBlox ao ambiente que nós chamamos de metaverso. Professor, e o que tem a ver o metaverso com a tecnologia da informação e comunicação? Tudo. O Banco do Brasil adentrou ao metaverso, montou o seu mapa. No seu mapa ele traz enigmas que exigem de quem está ali naquele ambiente do metaverso interagir e resolver problemas de inteligência financeira. Então há uma característica prévia, né, de se investir em educação financeira, ainda que no ambiente virtual. O Banco do Brasil traz mapas com pontos turísticos importantes e o Banco do Brasil traz os esportes que ele patrocina. O surf, o skate, a corrida de rua e o voleibol. Então, eu tenho cultura, eu tenho esporte, eu tenho educação financeira, eu tenho um ambiente do Banco do Brasil que interage com o público no metaverso. É uma característica ímpar desta tecnologia da informação e comunicação. Professor, por que o Banco do Brasil ele fez isso? Para interagir com a chamada geração alfa. A geração alfa é aquela geração nascida de 2010 para cá. Ah, então ele quer um público-alvo direto? Sim. Ele fez isso em 2022. Em 2021, o Banco do Brasil também entra no metaverso no GTA, pegando um público um pouco mais antigo. Então, ele está buscando essa presença digital. Essa presença digital, ela é importante. Por quê? Porque ela traz possibilidades de integração. Eu saio daquele ambiente que é somente físico, ou que está na minha mão ali no aplicativo, com o Mobile Bank, por exemplo. Ou que está no computador, no notebook ou internet bank. Eu trago novas possibilidades. Eita, professor, é interessante, né? É muito interessante. E aí, o que eu quero trazer para você, um destaque bem importante. Professor, que destaque? Qual elemento? De forma estrutural, eu tenho que ressaltar a seguinte premissa. Tá? As TICs estão em um período de expansão. Olha estes dados, porque isso pode e vai cair na sua prova. A indústria de software e serviços de TIC deve crescer 8,2% em 2022. Ó, este crescimento de 8,2% refere-se ao quê, meu aluno? A indústria de software e serviços de TIC. Professor, este crescimento está ocorrendo em especial por quê? Por óbvio, porque nós estamos vivenciando a chamada era da informação. Estes dados aqui são referentes ao relatório, tá? Ao chamado Observatório
Observatório Softex. É ele que traz esta característica. Ah, professor, interessante isso, não? Muito. Ela está em franca expansão. Só isso já é algo para a gente olhar com muito carinho. Mas eu tenho que ressaltar ainda que esta empresa de software relacionada às tecnologias de informação e comunicação, elas fazem parte de um know-how que é estudado por quem? Pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em uma de suas amostragens, a chamada PMS. Que é isso, professor? A pesquisa mensal de serviços. Segundo a pesquisa mensal de serviços, quando nós olhamos para as tecnologias da informação e comunicação no Brasil, setinha para cima, ela vem apresentando um aumento de 5,4%. Então, perceba, o crescimento total de 2022 para a indústria de software, para serviços de TIC, 8,2%. O crescimento mensal aqui está em 5,4%. Professor, então quer dizer que este crescimento de 5,4% no mês de outubro, de 2022. Isso mostra a importância, a relevância da tecnologia da informação e da comunicação para a sociedade brasileira, para a economia. Ela interage, ela traz fluxos, ela traz ondas. As tecnologias da informação e comunicação são essenciais para o desenvolvimento do comércio internacional. São fundamentais para o crescimento das empresas multinacionais. São a base para a circulação de capitais. São essenciais para a circulação de informações. São de pronto atendimento para a comunicação em massa. E são fundamentais para a transformação da paisagem que vai sendo alterada ao incorporar o que? As diversas redes de comunicação por satélites artificiais. E aí a gente olha, inclusive no Brasil, atualmente, o uso do que? Da Starlink, do Elon Musk, para entregar internet já a 3 escolas no interior do estado do Amazonas. Regiões que não tinham bom acesso à internet, ou melhor, não eram conectadas. Então, olha a tecnologia da informação e comunicação gerando possibilidades. Tranquilo, meu aluno? Leva isso para sua prova que vai dar tudo certo. Mantenha a atenção, mantenha o foco e vamos juntos até a sua aprovação. Guerreiro, um grande abraço e eu aguardo você em um próximo encontro. Mantenha sempre a atenção a estas novas tecnologias. Vamos de tecnologia de informação e comunicação, parte 3. Agora, por óbvio, chegou o momento de entender as suas implicações na sociedade. Ah, é, professor? Sim. As tecnologias da informação e comunicação, elas corroboram de forma ímpar para muitos segmentos, né? Transporte, economia, mas ela também vai corroborar de forma muito acentuada para alguns pilares, como educação, como comunicação, como trabalho, como processo produtivo, como relações sociais. Nossa, professor, então quer dizer que as tecnologias de informação e comunicação, elas são base para a nossa sociedade? Digo que sim.
E agora vamos entender essa estrutura para você nunca mais ser surpreendido com uma questão que não tenha um bom domínio técnico. Ah, professor, interessante. Então, vamos aos trabalhos. Vem aqui comigo, olha só. Quando eu trago essa premissa da TIC com você, eu quero que você entenda a seguinte característica. Esta tecnologia da informação e comunicação, hoje nós podemos dizer que ela é essencial para o processo de integração global. Professor, por que é que você diz isso? Ó, primeiro ponto. Através da tecnologia da informação e comunicação, nós conseguimos ter um contato entre regiões distantes. E aí, olha para mim, eu gosto de fazer um exemplo da história da globalização, para você fixar. No século XVI, a informação de que alguém havia falecido no Brasil demorava o mesmo tempo que uma embarcação carregada de recursos levava para chegar à Europa. Então, uma informação que hoje a gente faz com segundos e em tempo real, vendo e ouvindo a outra pessoa, demorava-se dias, em alguns casos, meses. Nossa, professor, você está brincando. Não, estou falando sério. É uma premissa. Nossa, então eu preciso ficar atento quanto a isso? Sim, é um processo natural. Hoje as coisas evoluíram. Você faz uma chamada de vídeo. Ok, ponto 1. Ponto 2. Estas tecnologias da informação e comunicação permitem que se faça reuniões à distância. Professor, eu queria um exemplo disso. Olha para mim. Em 2022 foi realizado a cúpula da OTAN. A cúpula da OTAN em 2022 debateu de forma muito forte o cenário de invasão da Ucrânia pela Rússia. O Volodymyr Zelensky não está saindo da Ucrânia, porque ele é o presidente e está enfrentando a Rússia. Mas ele participou da cúpula da OTAN de forma remota, à distância, dialogando como se estivesse presencialmente, ao vivo, com todos os demais líderes. Nossa, professor, interessante. Terceiro ponto. Quando a gente fala dessas tecnologias da informação e comunicação, elas possibilitaram novas premissas de trabalho e educação. E eu posso provar. Como? Olha para mim. Esse é o meu home studio. Meu ambiente de trabalho e o seu ambiente de estudo. Ah, não havia pensado nisso. Pois bem,
pode começar a pensar a partir de agora. Este cenário, esta possibilidade que nós temos aqui neste momento e que nós estamos executando juntos, diga-se de passagem, só foi possível com este layout e com tamanha presteza pela pandemia da Covid-19 e pelas inovações da tecnologia, da informação e da comunicação. Eu estou trabalhando, você está estudando e nós estamos juntos. Caramba, professor, é interessante, né? É muito interessante. Tá, professor? 3 pontos já está bom para este primeiro momento. Agora vem aqui, deixe-me trazer mais alguns elementos essenciais. Esta tecnologia da informação e comunicação, ela trabalha de forma muito direta e objetiva com o que nós chamamos de avanços tecnológicos. Professor, como é que é isso? A tecnologia da informação e comunicação, meu caro, ela tem esta prerrogativa. Eu estou dentro da chamada indústria 4.0, eu tenho que promover soluções e eu preciso explorar novos recursos. É uma tendência. Há 10 anos, ninguém imaginaria que em 2022 se estaria dentro desta configuração. Mas a tecnologia da informação, da comunicação, ela vem evoluindo há mais de uma década para chegar num layout desse. Então não é algo aleatório. Tem toda uma preparação, tem toda uma programação sistêmica. Nossa, professor, nunca que eu havia parado para pensar nisso. Nós temos que parar. Esta tecnologia da informação e comunicação, ela é a base da nossa atual conjuntura social. Ela é a base das nossas interações. Professor, beleza. O que mais? Vem comigo. Professor, já estou entendendo aí estas premissas das tecnologias da informação e comunicação, mas eu quero saber mais, eu preciso saber mais. Então, acalme-se para a gente aprofundar. O que eu quero trazer para você de forma direta, tá? As tecnologias, elas trazem impactos sociais. E, por óbvio, estes impactos sociais vão ter ônus e bônus. É normal? É normal. Mas o que eu preciso que você compreenda? Estes impactos sociais trazem um fluxo que precisa ser claramente avaliado, tá? Primeiro impacto social é a conectividade. Hoje, esta conectividade abre para a gente duas estruturas que merecem ser analisadas. A primeira estrutura a velocidade da informação.
A segunda estrutura, a proliferação de desinformação. Na mesma velocidade em que eu, professor Heitor, entrego a você um conteúdo totalmente verificado, embasado, você vai encontrar aí fake news, você vai encontrar desinformações, você vai encontrar conteúdos tendenciosos. É um processo natural. Ônus e bônus, ônus e bônus. Tá, professor? Ok. Dentro de impactos sociais, tem mais alguma coisa? Tem. Eu vou jogar aqui em cima para você e vou trazer na cor verde. Qual o impacto social, professor? Ó, o aumento gradativo do chamado lixo eletrônico. Professor, tem que levar para a vida isso? Sim. Preste muita atenção. O lixo eletrônico, ele faz parte do que nós chamamos de obsolência programada. Então, perceba, esse lixo eletrônico, ele faz parte da obsolência programada. Por que que a população gera tanto lixo eletrônico? Porque a população precisa mudar seus aparelhos. Olha para mim, não é uma escolha minha, não é uma escolha sua, é uma necessidade. Vai chegar um momento em que o seu celular já não comporta os aplicativos que você precisa, que o seu computador ou o seu notebook já não consegue rodar o Windows e os programas que você precisa com a mesma performance. Isso chama-se obsolência programada. E aí a população vai gerando lixo, lixo eletrônico. Caramba, professor, não havia parado para pensar isso. Tem que parar para pensar estes pontos. Eles são essenciais. Tá, professor? Beleza. O que mais? Vem aqui. Eu tenho que ressaltar, saindo da conectividade agora, ó, preste muita atenção. Esta conectividade, ela gera o que nós chamamos de soluções. Professor, como assim soluções? O uso das tecnologias da informação na contemporaneidade, ela nos traz soluções. Por exemplo, para alguns problemas, para algumas problemáticas de grande ímpeto. Uma solução muito presente hoje é na questão do trabalho. E aí, eu gosto de fugir do óbvio, tá? Eu gosto de fugir do óbvio. O que eu quero trazer para você? Ó, a chamada agricultura
5.0. A agricultura 5.0, que já é uma realidade, em especial nos países mais desenvolvidos, usa a tecnologia da informação, da comunicação para automatizar o campo. E aí, o problema no que tange a mão de obra vai ser substituído pela máquina. Ah, eu já tenho isso acontecendo, professor. No meu prédio, no meu condomínio, tinha um porteiro, agora eu tenho uma portaria remota. É um processo transitório. Ao passo que antigas profissões vão sendo substituídas, novas passarão a entrar em vigor. São impactos. Nós precisamos nos adaptar. Ok? Questão do trabalho, agricultura 5.0, tema importantíssimo, diga-se de passagem, tá? Na agricultura 5.0, que já está 1.0 à frente da indústria 4.0, usa toda a métrica da indústria 4.0. Tá? Toda a métrica. Inclusive, o que nós chamamos de Big Data, tudo isso ela usa, só que aplicado ao campo. Beleza? Vem aqui. O que mais? Deixe-me ressaltar. Quando eu falo de quadrante de soluções, eu tenho soluções educacionais mais de aperfeiçoamento. Você que está comigo agora está usando a minha aula a fim de passar no seu concurso, a fim de se aperfeiçoar. E eu tenho certeza que talvez você tenha feito alguma parte do seu ensino à distância, normal, faz parte, é um layout que nós temos que ter atenção e que vem crescendo. Talvez você fez uma pós à distância, também pode ser, ou talvez você estudou somente no contexto pandêmico e gostou e aqui está. Normal. São soluções. Vem. Eu tenho aqui o compartilhamento de dados. E aí, quando eu falo de compartilhamento de dados, eu quero trazer um exemplo. A vacina da Covid-19. Professor, por que você traz esse exemplo? Só para que você entenda. Olha para mim. Nunca uma vacina foi desenvolvida com tamanha rapidez quanto a da Covid-19. E isso só foi possível por quê? Porque houve um compartilhamento geral de informações sobre a pandemia e sobre os avanços da vacina. Por quê? Porque era uma emergência global. Por que não se faz isso para todas as doenças que ainda não existe uma vacina? Porque vai ser necessário que uma nova pandemia surja para que a população entenda essa importância. Nossa, professor, parece até brincadeira você falar isso em pleno século XXI, né? Mas é a realidade. Países que historicamente não compartilhavam muitas informações de segmentos como o da saúde passaram a fazer a fim de ter uma vacina para conter o vírus. Nossa, interessante. Vem aqui. Quando eu falo de soluções, eu também estou falando de inovação social. Como assim, professor, inovação social? Quantos de vocês não utilizam a sua rede social
Não simplesmente para postar coisas aleatórias, mas para gerar um engajamento com um público-alvo. Ah, eu sou professor, o meu engajamento é com você, meu aluno. Ah, você é aluno, seu engajamento é com outros alunos. Você compartilha elementos para trazer esta inovação, criando o que nós chamamos de discurso de autoridade. Hoje, a rede social traz exatamente este fomento, o discurso de autoridade. Quando você tem uma rede social forte, sólida, com bastante seguidores, muito engajada, você traz estas possibilidades. Caramba, professor, não havia pensado nisso. Então, temos que pensar. Faz parte destes processos, faz parte dessas organizações. Ah, professor, então tá beleza, tá perfeito, tá tranquilo. Eu vou estruturar isso e eu vou começar a evoluir. Por favor, comece a fazer esta organização, comece a fazer esta gestão. Você vai entender de forma muito particular o como estas tecnologias da informação e comunicação impactam a nossa vida. E é muito importante isso. Tranquilo? Agora vem aqui. Depois deste quadro maravilhoso elaborado para você, eu quero aprofundar um pouco mais o meu debate. Quando nós falamos de impactos sociais destas tecnologias, eu quero apontar a seguinte característica. As tecnologias, nós podemos dizer de forma muito assertiva que elas mudaram nos últimos anos a educação, que elas mudaram. Deixe-me colocar aqui os 5 pilares já para você. A comunicação, o quadrante do trabalho, o chamado processo produtivo e as relações sociais. Estas tecnologias trouxeram todas essas mudanças e você vai ver ponto a ponto no seu material. Mas acima de tudo, estas tecnologias, elas têm uma característica muito relevante que nós precisamos entender. Estas tecnologias, elas se apresentam como novas possibilidades para a ampliação da produtividade. Isso é um fato. Na educação, eu tenho aplicativos, apps, que vão controlar o seu estudo para melhorar a sua dinâmica. Na comunicação, nós temos celulares, tablets, notebooks que você carrega para todo lado, né? No trabalho, eu tenho muitas possibilidades de comunicação interna, como o uso do Slack para a empresa, a edificação do marketplace. No processo produtivo, a eficiência na produtividade, melhores desempenhos, soluções inovadoras. Nas relações sociais, eu tenho mídias, eu tenho novos recursos sociais. Tudo isso é essencial. Só que tem uma coisa que quase ninguém fala. Este ambiente também trouxe a chamada produtividade tóxica. Byung-Chul Han pensa isso. O aumento dos transtornos psicológicos. No período pandêmico, a depressão aumentou. A depressão e os transtornos de ansiedade
25% em escala global. O Brasil vem sofrendo muito com transtornos de ansiedade, com depressão nos últimos anos. E por quê? Porque este ambiente digital ele é muito comparativo. Então, ao mesmo passo que eu tenho soluções inovadoras fantásticas, brilhantes, nós também temos que discernir que estas tecnologias, que esta inovação trouxe pontos negativos. Trouxe pontos negativos complexos, tá? Ah, então, perfeito. Já estou atento neste movimento. Então, fica de boa. Entenda que tudo há ônus, tudo há bônus e pode cair na sua prova. Beleza? Mas em especial o foco nessa produtividade e nessas transições. Meu aluno, espero ter lhe ajudado um pouquinho e aguardo você em um próximo encontro. Valeu, até a próxima. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário pra gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!